Graça e paz, queridos. Aquele momento de dar uma pausa, respirar, ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe tua vida, onde quer que você esteja. E tudo que você precisa fazer é só respirar, respirar fundo e descansar. E deixar Deus agir. Olá, dona Ana Ferreira, noivinha de 2020. Graça e paz. Oi, Janete, Deus abençoe tua vida. Rosiane, Deus abençoe. Valdec, dona Lourdes, Deus abençoa. Que bom, amado, que bom que vocês estão chegando. Vamos esperando o pessoal chegar, né? A paz, Janete. Vamos dando tempo do pessoal chegando. Graças a Deus. Mais um dia, né, gente? Mais um dia. Vencemos mais um dia, né? Ei, Vitor, querido. Deus abençoe a tua vida, Vitor. Conseguimos vencer mais um dia. Falei o nome certo, Valdec? Dona Eliette. De onde que eu tirei esse Dona Lourdes? Dona Eliette, que o Senhor Jesus te abençoe. Te dê muita vida, muita graça, muita saúde. Com esse filho maravilhoso que a senhora tem. Amém. Gente, pessoal do Facebook aí, tá ouvindo bem? Tá legal? Tá tranquilo? É, Valdec, ri mesmo, é a idade chegando, né? Graças a Deus, graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Respira. Sabe aquele momento que a única coisa que te resta é respirar? É fechar os olhos e falar: Pai, eu consigo. Pai, eu dou conta. Pai, é na tua força. É no teu poder, é na tua graça. É isso. Pai, eu dou conta. Verinha querida chegando. O pessoal tá chegando aí, ó, gente. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Você pensa nisso? Que daqui a pouquinho você vai voltar para casa? Para casa do Pai? Boa noite, Kelly. Deus te abençoe. Deus abençoe tua vida. Boa noite, Patrícia. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Vamos à nossa palavra. Sim, hoje nós temos uma palavra aí do Senhor para o nosso coração. Uma palavra que nos serve de alerta. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Amém? Deus te abençoe, viu, Patrícia? Em nome do Senhor Jesus. Tá falando de onde, Patrícia? Ana, agora que vi que dá pra gente fazer live junto pelo Face também. Sério? Vou te falar nada, tá? Vamos ver, hein? Amém, queridos. Palavra de hoje. Nós vamos estar colocando, né, diante do Senhor o que Deus tem falado ao nosso coração. Tá? Os dias difíceis, né, que nós temos vivido. Valinhos, São Paulo, que Deus te proteja, minha filha. Que o sangue de Jesus te cubra. Que a graça do Senhor te envolva, te alcance em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Gente, nós hoje vamos estar falando. Perdi aqui meu rascunho. Hoje nós vamos estar falando de algo muito, muito importante para nós, que é tempestade. A palavra do Senhor fala. Vamos fazer o quê, Ana? A Ana lá chamando para fazer live. Você já viu a live da Ana? Toda vez a gente apanha. Quer entrar para orar hoje aí, Ana, com a gente? Como é que é? Vamos lá? Amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor hoje fala a respeito
daquela tempestade que os discípulos enfrentaram. Veio uma tempestade muito forte, veio um vento muito forte, e aqueles homens que acompanhavam Jesus, aqueles homens que andavam com Jesus, que eram treinados por Jesus, que estávamos, olha Kelly, que bênção, alinhamento do Espírito Santo, falaram a mesma coisa no culto doméstico hoje. Homens que andavam com Jesus, que eram treinados por ele, que aprendiam com ele, de repente enfrentam uma tempestade terrível, daquelas tempestades que estava inundando o barco, em tempo de virar o barco. E aqueles homens entram em pânico, eles entram em desespero. Eles correm até Jesus e quando chegam em Jesus, ele está dormindo durante uma tempestade, uma ventania cruel. Como pode, né? Como? Nós vamos aprender com Jesus. Como dormir? Como descansar no meio de uma tempestade? No meio de uma pandemia? No meio de uma crise financeira, de um colapso financeiro? No meio da guerra? Como? Jesus estava dormindo enquanto a tempestade quase virava o barco, inundava o barco. A Bíblia diz que os discípulos correram até Jesus e clamaram: Mestre, o Senhor não se importa, não vê, não se te dá que morramos? O Senhor não está percebendo essa tempestade forte, esse vendaval terrível? O Senhor não se importa conosco? Como assim? Não se importa conosco como? Se ele também estava envolvido na situação. Jesus estava com eles no barco. Jesus estava com eles no meio da tempestade. Primeira coisa que eu aprendo, o fato de você ter Jesus, o fato de você conhecer Jesus, o fato de você ser filho do Deus vivo, não te exclui de momentos difíceis e inesperados. O fato de você conhecer Jesus e andar com Jesus, caminhar com Jesus, não te exclui de uma ventania e de uma tempestade. Como assim? Nós aprendemos que quando Jesus está no barco, vai tudo muito bem. Tem até uma canção. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas não quer dizer que, de repente, nosso barco pode ser inundado por uma tempestade, por um vendaval. O que seria esse barco, querido? O que seria o teu barco? O que seria o meu barco? O barco pode ser um relacionamento, o barco pode ser o nosso lar, a nossa família, a nossa casa. O barco pode ser o local de trabalho. Meu dia a dia, a minha vida, estava tudo indo muito bem. Estávamos atravessando o mar da vida, estávamos tranquilos, tínhamos planos de chegar do outro lado, estava tudo pronto, planejamos tudo. Mas de repente caiu um temporal. Alguém adoeceu, alguém ficou desempregado, houve uma traição, houve uma violência, surgiu uma situação, o céu escureceu, a tempestade veio e foi algo muito forte. Às vezes pensamos que o nosso barco não vai ter estrutura suficiente para segurar a força das águas. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você esteja vivendo isso exatamente agora. Está vivendo um problema, está vivendo uma situação, e você olha à tua volta e pensa: não temos estrutura para segurar essa onda. Nós não vamos dar conta. Nós não vamos sobreviver. Nós não vamos conseguir. O que será de nós? E aí, querido, entra o pânico,
Entra o medo, a depressão, a sensação de que não vai resistir, que está tudo acabado, que não tem jeito. Muitos perdem a fé, muitos começam a sacudir Jesus e dizer: pera, o senhor não está vendo? Olha o que a minha esposa está fazendo, olha o que o meu filho está fazendo, olha a injustiça do meu patrão, olha o que o meu funcionário fez comigo, olha a traição. Jesus, o senhor não está vendo essa tempestade? O senhor não está vendo esse vento contrário? O senhor não está vendo o que estão fazendo ou falando de mim ou comigo? Jesus, aonde que o senhor está? O senhor não se importa com a minha situação? O senhor não se importa com o que eu estou vivendo? Faz alguma coisa, Jesus, porque nós vamos morrer. Não conseguimos entender que mesmo diante do vento e da tempestade, Jesus está no barco. Agora, por que Jesus consegue dormir e descansar? E nós entramos em pânico. Muitos começam a pecar contra Deus, muitos começam a querer desistir, a desanimar, abandonar tudo. Qual que é a diferença do sentimento, reação e comportamento de Jesus no meio da tempestade e o nosso sentimento e comportamento? Qual que é a diferença? Por que reagimos com medo? Por que entramos em pânico? Por que perdemos o equilíbrio? Por que entramos em desespero? Sabe qual a diferença? Jesus sabia que ele estava dentro do propósito. Jesus sabia que ele estava dentro de um plano determinado pelo Senhor. Jesus sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Jesus sabia que aquele não era o momento dele morrer, não era o tempo dele morrer. Jesus dormia, porque mesmo se o barco virasse, ele sabia que ele ia sobreviver, porque ele ainda não tinha cumprido a missão. A diferença de Jesus e dos discípulos é que ele sabia do propósito, ele reconhecia o propósito. Ele sabia que ele não ia morrer, não era daquele jeito, não era daquela forma, não era no meio de uma tempestade, não era no meio do mar, não era com o barco virando, não era afogado. Jesus sabia do propósito, ele tinha e vivia dentro de um propósito. E os discípulos? Os discípulos começaram a sacudir Jesus, acordá-lo e dizer: o Senhor não se importa que a gente morra. Os discípulos ainda não compreendiam o propósito e o que é pior, o que é mais doloroso. Quando Jesus se levanta e repreende a tempestade, eles se entreolham e dizem: quem é este que até o vento e o mar obedece? Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que eles ainda tinham dificuldade de reconhecer o Senhor Jesus. Quem é esse? Quer dizer, não, quem que é esse cara? Que o vento e o mar obedecem ele levanta, ele ergue a voz e a tempestade se acalma. Quem que é esse? Espera, vocês ainda não sabiam? Eles ainda não tinham convicção? Eles ainda não tinham, certeza? Que absurdo, pastor, absurdo, mas nós nos comportamos dessa forma. Muitas vezes, ao menor abalo do nosso barco, ao menor estrondo, uma sacudida mínima, nós começamos a questionar Deus aonde Ele está, que não faz nada. Será que Ele não se importa comigo? Será que Ele não se importa que eu morra? Será que a minha vida não vai ter o toque da mão de Deus? Nós não conseguimos entender
que o fato de estar com Jesus não quer dizer que não vamos passar dificuldade. Não. Nós passaremos dificuldade, ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Consegue entender isso, querido? Nós aprendemos nesse texto que o Senhor Jesus dormia e descansava durante uma tempestade, porque ele vivenciava a palavra que dizia a paz que excede todo entendimento. Como a paz que excede todo entendimento? Não dá para entender. É incompreensível. É inimaginável. Cantar, dormir, descansar, celebrar, enquanto o mundo está desmoronando, enquanto o mundo está um caos. Só consegue permanecer na paz que excede todo entendimento aquele que tem convicção do propósito. Se você está vivendo no propósito, o que é propósito? Projeto, o plano. Você sabia? Você sabia que Deus tem um plano para você? Sabia? A Júlia que está aí, Júlia linda, saudade dessa menina maravilhosa. Sabia que o Senhor tem um plano para você? Não somos um acidente, fomos planejados, temos uma missão a cumprir, temos uma obra a fazer. Sabia disso? Sabia que nós não vamos partir sem cumprir a missão? Eu estava ouvindo falar sobre o Morris Cerullo. Eu sempre acompanhei o ministério do Morris Cerullo. É a mãe da Júlia. Que honra ter você na nossa live. Amo a Júlia, menina maravilhosa, viu? Tá de parabéns. Ela é uma bênção. E aí, queridos, a gente estava ouvindo sobre o Morris Cerullo. Ele morreu, teve pneumonia. Muitos já ouviram falar dele. E de repente, ele chama a família e fala, olha, me deixa ir, me libera. Me libera, me deixa eu ir, para de orar pela minha cura, porque eu já cumpri a minha missão. Que coisa maravilhosa. Que coisa mais linda. Sabe por quê as pessoas temem a morte? Porque não compreendem o propósito e a missão. Porque só tem alegria em partir e chegar do outro lado quem cumpriu o propósito e a missão. Se você se apavora com a morte, né? Eu tenho medo. Por que eu vou temer? Por quê? Eu sei que eu vim do Pai e vou voltar para o Pai. Todos nós, católico, espírita, o incrédulo, né, o ateu, todos vieram dele e vão voltar para ele. Mas não é para permanecer com ele, é para ser julgado por ele. Julgado em quê, pastora? Cumpriu a missão? Cumpriu o propósito? Mas, Senhor, que propósito? Que plano? Eu nem sei, Senhor, do que o Senhor está falando. Bem, eu te enviei com uma missão, eu te enviei com um propósito. Você cumpriu o seu propósito? Ou você está se distraindo tanto com esse mundo que até já abortou a missão, amado? Isso é muito sério. Os discípulos perderam a paz. Os discípulos entraram em pânico. Os discípulos correram até Jesus e falaram, ei, Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Ele se levanta e acalma o mar e a tempestade. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós orarmos. Não sei se você já percebeu, é claro que já deve ter percebido. Nós estamos atravessando o mar é o mundo. Nós estamos passando pela vida e já tem uns 4 meses que o nosso barco tem sido abalado com fortes tempestades e ventanias. Alguns, o estrago, a estrutura foi abalada de tal forma porque perdeu vidas, perderam entes queridos. Algumas pessoas estão atravessando o mar
completamente arrasadas e destruídas. Agora eu quero dizer uma coisa para você, nós também estamos enfrentando ventos e tempestades, mesmo sendo crente. Evangélicos, cristãos passam pela luta, sim, pela dificuldade, sim. Mas nós precisamos colocar uma coisa no nosso coração. Jesus está no nosso barco. E se ele está em silêncio, não é porque ele não se importa. Ele está tranquilo porque ele sabe que o nosso barco não vai virar, não vai tombar. Há uma missão, há um propósito. Nesses dias, amado, comece a orar ao Senhor e perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo nessa terra? Sabe que muita coisa pode estar dando errado porque está fora do propósito? Sabe que tem muita oração que não está sendo respondida porque está fora do propósito? Qual é o plano, qual é o projeto, qual é a proposta de Deus para a sua vida? Sabe que a insatisfação, o desgosto, a revolta, a carência pode ser porque você está fora do propósito? Esses dias eu estava assistindo o pastor Valnice Milhomens, também faz parte do ministério, da criação dos filhos, que eu criei ouvindo Valnice. Eu estava comentando com os meus filhos, falei, gente, ela tem 73 anos, uma pele fantástica, magrinha, bonita, enxutinha. Eu ainda brinquei com os meninos e falei assim, isso é porque ela não teve filhos. Mas sabe qual que é a verdade? Ela está no propósito. Quem caminha no propósito se sente realizado. Cedo, tarde, noite, dia, tempestade ou não, ele se sente realizado, porque ele está no propósito. Se ela compreendeu que o propósito de Deus para ela era estar sozinha, caminhar sozinha, ela está feliz e realizada. Consegue entender? Que de repente, o que não é proposta para você, é para o outro. O que você não entende, o outro se sente realizado porque é o plano de Deus para ele. O que te realiza, o que me realiza, não é dinheiro, não é casamento, não é fama, não é sucesso. A verdadeira realização, amado, está em compreender o propósito. Se eu entendo o propósito, se eu entendo o plano de Deus para mim, se eu entendo o projeto de Deus para mim, eu estarei em paz no deserto, no alto do pináculo, para dizer para o adversário, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu estiver dentro do propósito, se eu entender o propósito, eu não vou temer a tempestade. Eu não vou entrar em depressão, eu não vou entrar em pânico. Eu não vou perder o equilíbrio e a estrutura, não. Quando o vento se levantar, quando a tempestade vier, eu posso até no momento me abalar, ficar inseguro por alguns segundos, porque somos seres humanos. Temos medo. Podemos até querer evitar uma situação. Lembra de Jesus lá no Monte das Oliveiras? O que ele falou para o Pai? Pai, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. Se o Senhor puder, vamos pular essa parte, vamos pular essa etapa, mas que seja feita a tua vontade. Ele não perdeu a paz e nem o equilíbrio em nenhum momento. Tanto que quando os soldados chegaram para prendê-lo, né? Pedro vai lá, arranca a espada da cintura, Pedro andava armado, talvez esperando uma revolução no mundo natural, decepa a orelha de um soldado e Jesus vai lá e fala, que é isso, Pedro? Para com isso, vai lá e coloca tudo no lugar e segue. Segue para cumprir o propósito. Quando você entende o propósito, você não busca atalhos. Quando você entende o propósito, você não se perde no caminho. Você não erra na caminhada. Quando você entende o propósito, você não faz escolhas erradas e nem precipitadas e nem age no impulso.
Porque você sabe que o Senhor está ali, ó, na direção. Então a palavra de hoje, amada, é para você que está enfrentando uma tempestade. E olha, gente, creio que 99,9% das pessoas que estão assistindo a live hoje estão enfrentando um vento muito forte, uma tempestade. Mas eu quero dizer para você, não se precipite, não se desespere, não entre em pânico, não vá tentando confrontar Deus, se virar contra Deus, culpar Deus. Saiba que mesmo durante o vendaval e a tempestade, o Senhor Jesus está no barco com você. Você não está nesse barco sozinho. Você não tem o que temer. Você não tem por que ficar apavorado. Você não tem por que preocupar com o futuro. O futuro a Deus pertence. E se você entende o propósito, você vai descansar e vai vivenciar a paz que excede todo entendimento. Amém, queridos? Amém? Nem precisa falar muito, né, gente? Deus está conosco. Tá difícil? Sim, tá muito difícil. A tempestade, no nosso caso, na nossa nação, já está durando há 4 meses. A tempestade na nossa nação já está durando bastante tempo. E muitos se lançaram ao mar, sabia? Muitos se lançaram ao mar. Muitos perderam a visão, perderam a paz, perderam o controle. Muitos se descabelaram. E o que é pior, muitos não estão reconhecendo Jesus na tempestade. Os discípulos ainda tinham dúvida. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Você pode estar com Jesus do teu lado e não reconhecê-lo e ter dúvida a respeito dele. Você pode estar com Jesus pertinho de você e não perceber, porque não tem discernimento. E como que você vai ter discernimento se você não tem tempo com Deus? O tempo com Deus vai te ensinar a ouvir a voz de Deus e ter discernimento. Que voz é essa que estou ouvindo? É Deus? É o meu adversário? Ou sou eu mesmo lutando contra mim mesmo? Tempo a sós com Deus é o que vai te dar discernimento e sabedoria, sensibilidade para compreender o propósito. Não se preocupe. Você não morre agora não, tem que cumprir o propósito. Olha, lindo morre cerulo, me deixa aí. Me deixa aí porque eu já cumpri o propósito. Quando você está no propósito, não importa se você está sozinho ou não. Lembra da Valnice, 73 anos, sozinha. Ah, mas essa mulher não casou? Não estava no propósito e ela está muito bem, feliz e realizada. O propósito te realiza, viu? Se você não se sente realizado no momento que você está vivendo, o propósito ainda não foi encontrado. Porque quando você define e encontra o propósito, ele te realiza. Quando eu entendi o propósito de Deus para mim, eu parei de me preocupar. Parei de pensar se eu ia morrer, se eu ia perder a voz, se eu ia falar ou não, se eu ia passar mal, porque eu entendi. Deus te abençoe, Ju. Boa noite, querida. A paz do Senhor. Mai, que bom que você está aprendendo isso aí. Eu também, viu, Mai? Estou aprendendo com vocês. Né, Rejane? Quem entende o propósito lança fora o medo. Amém, queridos? Vamos estar orando? Eu sei que não está fácil. Eu sei que tem momentos que a gente tem medo. Eu sei que o inimigo tem se aproveitado da situação, né? Rejane está falando ali no Face, o propósito de Deus em nossa vida é o alinhamento perfeito do nosso espírito com o Espírito Santo. Alinhamento. Eu penso o que o Pai pensa, eu amo o que o Pai ama, eu olho para onde meu Pai olha, a minha vontade é a vontade do Pai. Antes da gente orar, deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Meu neto, Noah, né?
tá com 8 dias hoje. E o Noah, como a maioria dos bebês, está trocando a noite pelo dia. E a gente fica assim muito sentido, por causa da pandemia, as visitações são restritas demais. Eu hoje me segurei para não ir lá 10 minutos para ver o Noah, porque nós estamos evitando ao máximo, porque está muito novinho. E segundo a médica, 2 meses durante a pandemia. 2 meses é muito tempo. E nós estávamos achando engraçado, porque o Noah está trocando o dia pela noite. E eu fiquei esperando a Cris passa a noite, às vezes, acordada com o Noah, 8 dias. Ele está se adaptando ainda, gente. Ele está reconhecendo o mundo. E sabe a hora que ele encontra aconchego? Sabe a hora que o Noah se sente realizado? Quando ele está no peito da mãe. Não é pelo leite apenas, é pelo calor. É pelo alinhamento dos dois. É pela conexão dos dois. O cheiro da mãe, a pele, o calor da mãe, aquilo para ele é maravilhoso. Sabe? A batida do coraçãozinho da mãe. E aí, de repente, o Noah começa a trocar o dia pela noite. E aí a Cristiane tem o grupo da família, ela coloca, gente, bom dia. Hoje o Noah não dormiu à noite. Hoje a Ailton teve que levantar com ele, andar com ele, né? E aí ela teve com uma psicóloga, amiga nossa, de muito tempo, psicóloga Viviane Borges, trabalha com amamentação, consultoria, né, de mamãe. E ela deu para ela lá umas dicas, atendeu ela. E hoje eu achei muito engraçado que a Cris estava dormindo, de 3 às 5 ela conseguiu dormir. Mas qual que está sendo a batalha dos dois? Em fazer com que o Noah siga o ritmo deles. Não é eles que vão seguir o ritmo do Noah. Eles vão ter que trabalhar com o Noah para que ele siga o ritmo deles. O pai trabalha muito, a mãe também, né? Alguém diz, Rejane, batimento cardíaco lembra o útero. Sim, tem até algumas canções relaxantes no YouTube que lembram um pouquinho o som no útero, né? Fica só aquele sonzinho ali e a criança acalma porque ela pensa que ela está no útero. Isso é sério, é ciência. É ciência. E aí, queridos, o que acontece? Eles vão ter que trabalhar com o Noah para que ele se encaixe no relógio biológico deles e não eles encaixar no do Noah. E aí é uma guerra. É uma briga assim, sabe? É medir força mesmo. Por quê? Porque o Noah quer dormir de dia e ficar acordado à noite. Os pais trabalham durante o dia e querem dormir à noite. Aí fica aquela batalha, quem vai ganhar, quem vai vencer, né? Tem que ser os pais. Os pais vão trabalhar para que o Noah compreenda e siga o caminho, né? A rotina dos pais. Você acha que eu e você não é a mesma coisa? A gente luta com Deus. Não é consciente não, mas a gente briga com Deus. Quando a gente quer uma coisa, sabe? A gente quer porque quer, porque quer. E a gente mede força com Deus. E às vezes Deus está segurando, porque Ele sabe que aquilo ali vai ser prejudicial. Ele sabe que no futuro, aquilo ali vai gerar dor, vai gerar transtorno. Consegue entender? Que às vezes nós ficamos como Noah, a Cristiane e o Ailton, aquela guerra para ver se consegue encaixar os horários. É desse jeito, amado. Às vezes fazemos isso com o Senhor. Lutamos com Deus para ver se Ele faz as coisas do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito. É do jeito dele. Os primeiros 3 meses de adaptação dele, depois ele vai se acostumar com a rotina. Exatamente. Nós precisamos aprender a parar de brigar com Deus. Parar de fazer pirraça. Parar de discutir, de medir força, se entregar e falar, tá bom, Senhor, eu acredito que o Senhor está no controle. Eu acredito que o Senhor está comigo e aconteça o que acontecer, o meu barco não vai virar. Eu não vou perder a minha vida no meio desse mar, porque Jesus está comigo e nós temos uma missão, nós temos um propósito. Amém?
Conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Deus falou o teu coração? Você conseguiu entender isso? Então aquilo que está tirando a tua paz, descansa. Porque se tira a tua paz e o medo toma conta, a insônia chega, a depressão, a ansiedade, e aí sabe o que vai acontecer? Começa a dar conflito, né? E você não vai conseguir pensar e raciocinar e encontrar uma saída. Entende isso? A intenção do inimigo é, a Bíblia não diz, 1 Pedro 5,8, que o inimigo ora e vigia, que o diabo, seu adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. Aí lá no Efésios 4:27 fala o quê? Não dê oportunidade ao diabo. Entendeu? Quando eu entro com medo, quando eu entro com ansiedade, com a inquietação, quando eu perco a fé, quando eu deixo a situação externa, a situação à minha volta, tomar conta do meu interior e me dar medo e pânico, com certeza, eu vou perder a estrutura, eu vou perder o equilíbrio, eu não vou conseguir raciocinar, eu não vou conseguir discernir a voz de Deus, eu não vou conseguir entender o que Deus quer falar. E com isso, eu posso sim deixar de ver o que Deus tem para nós. O barco pode virar e eu perder a minha vida no meio do mar. Vamos orar? 1 minuto para você pensar sobre isso aí. 1 minutinho para você fazer o quê? Respirar. Espera aí que eu vou te colocar aí. 1 minutinho só para você. Só 1 minuto. Respira fundo. É tudo que você precisa Amém, fazer Deus, amém. neste momento. Só respirar fundo. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Pode ser que esteja doendo muito, machucando E muito. tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar e saber que Jesus está com você. Você não está sozinha. Jesus está com você. Não tenha medo. É o Senhor quem te guarda. E quem te guarda não dorme. Viu, amado? Fica tranquilo. O Senhor é com você. General, e ele conta com você. Glória a Deus. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Vamos orar? Amém? Aleluia. E eu não tenho nojo de Pai, em nome do Senhor Jesus, porque foi atingido. eu apresento ao Senhor todos os nossos amigos de oração que estão no Facebook, que estão no Instagram. Senhor, tem pessoas que estão tomadas pelo medo e pelo desespero. E não é para menos, Pai. Não é para menos. Lá fora, Senhor, o temporal está pesado. O vento, Pai, está sacudindo o barco de um lado para o outro. E tem barco que parece não ter estrutura para enfrentar a tempestade. Mas o que nós queremos compreender essa noite é que o Senhor Jesus está nesse barco. E que a paz que excede todo entendimento possa inundar a nossa alma, nossa mente, nosso coração. E que possamos entender que apesar das ondas, apesar do vendaval, nós não morreremos no meio desse mar. O Senhor está conosco. Pode parecer que você não tem ninguém. Pode parecer que você está sozinho. Pode parecer que ninguém se importa, mas o Senhor está com você. E o propósito dele se cumpre. Nenhum dos planos dele é frustrado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai de encontro a cada pessoa. Os que estão em Portugal, Estados Unidos, em outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo. Pai, quem está em Belo Horizonte, aqui em Valadares, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a paz que excede todo entendimento. Que possamos chegar à noite, dormir e descansar, porque sabemos
que ainda não é o tempo, ainda não é o momento, porque sabemos que o Senhor está conosco, e aonde o Senhor está, a propósito, o barco não vira. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê paz, muita paz. Eu vou ver se eu acho aqui, para a gente terminar, aquela musiquinha que eu amo muito. Espera aí, vamos ver. E, gente, aí nos comentários, tá? Você vai ver aí, tem a Rejane, tem a Ana Ferreira. Qualquer coisa que você precisar, oração, uma palavra, uma ministração específica para o que você está vivendo, tá? Chama as meninas que elas vão te ajudar. Amém? E no mais, é ter certeza que Jesus não chega atrasado. Não for a tua vontade, me livra da minha. Vamos fazer melhor. Olha, eu quero a tua vontade de tal forma. Amém. Que assim, ela não vai mais ser a tua vontade, vai ser a minha, que por coincidência é a tua. E vai ser a tua que por coincidência é a minha. Glória a Deus. Vamos fazer assim. Alguém no Instagram, do pessoal que trabalha aí na equipe, Converte a minha mente. se alguém precisar de oração, de uma Me palavra, ensina. no Instagram, quem está hoje? No Face eu já vi ali. É só esperar acontecer. Só esperar acontecer. É só Deixa não Deus parar. fazer. É só continuar. E vai. E a gente vai viver o plano melhor que é Jesus. Escuta isso. Glória a Deus. Só esperar. Fica tranquilo, só espera, tá bom? Ana Ferreira está aí. Se você precisar de uma oração, de uma ministração, chama a Ana Ferreira da nossa equipe. Tá aí, posso te ajudar? Continuar. Vai ficar gravado, Rosane. Vai ficar gravado. Aleluia. Deus te abençoe. Chegando no finalzinho, né? Segunda-feira a gente está de volta. Espera, calma, vai acontecer. Calma. É uma honra ter você comigo. Deus abençoe. Deus abençoe tua vida, querido. Em nome de Jesus. Até segunda. Até domingo. Domingo na Comunidade da Fé. Rua Pesadinho Cabral, 409. Centro.